Pronto. Só dizer que entendeu. Vamos lá, quem está com a gente aqui, o Hélio, o Wanderson, K8 mais aí, ó. Não aparece o nome. Mas sejam bem-vindos ao nosso módulo agora, falando sobre como planejar um evangelismo. Nós vamos, então, bater um papo aqui. Você pode também fazer aí perguntas, tá bom? Pode usar também aí o chat aí de bate-papo aí, né? O K8 já está dizendo aí, ó, não está dando para entender nada, porque a internet estava travando. Não é um vídeo, a configuração do PC aqui é fraca, termina travando juntamente com a internet, né? Você pode usar também aí aqui o seu aplicativo aí, tem aí onde levantar a mãozinha para falar, tá bom? Mas a gente vai se comunicando aqui. Quero fazer uma oração com vocês. Juntos vamos orar. Pai bondoso, mais uma vez nós estamos aqui na tua presença e desejosos de nessa noite aprender um pouco mais como planejar, montar estratégias para realizar um evangelismo público. Usa-nos poderosamente para este ministério. Capacita-nos. Seja o nosso professor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o nosso módulo hoje é simples. Talvez é algo que você já sabe, mas é sempre bom lembrar. Mesmo quando a gente já sabe, é bom lembrar algumas coisas. E a gente vai falar um pouco hoje sobre planejamento, de como planejar um evangelismo, algumas fases que são necessárias para que ocorra um evangelismo com sucesso. Eu vou saudar aqui mais quem? Jaguatirema, Ceará. Eu faço parte da SD de Banabuiú. Ah, tá. Meu amigo aí de Banabuiú, bem-vindo. Vamos lá, então, compartilhar a tela. E a tela que eu quero mostrar para vocês é esse PowerPoint aqui. E esse PowerPoint aqui, ele está com o símbolo aí do para ser feliz. Haja vista que esse foi o evangelismo meu de terceiro ano, da qual eu criei esse projeto aqui de planejamento, né? Esse meu planejamento, ele pode ser compartilhado com alguns alunos de séries posteriores, porque pastor, na época era o pastor Xavier, né? Manuel Xavier, ele gostou muito do portfólio, gostou muito das estratégias que eu usei no evangelismo, e ele pediu para que esse portfólio ele fosse o portfólio modelo para todos do terceiro ano, que viesse ali a fazer o evangelismo no SALT, iriam usar esse modelo de portfólio aqui para fazer o seu planejamento. Então, a gente começa aqui mostrando uma frase, um texto de evangelismo, do livro Evangelismo. Eu só quero tirar uma tag aqui que está me atrapalhando. Pronto. Agora deu certo. Olha o que diz aqui esse texto aqui. Na realidade, é Patriarcas e Profeta, página 140. Em redor de nós existe almas que descem à ruína, tão irremediável, tão terrível, como aquela que recaiu sobre Sodoma. Cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. Cada hora alguns passam para o além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e rogo, mandando o pecador fugir desta condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para o fazer retroceder do caminho da morte? Onde estão os que, com humildade e fé perseverante, intercedem junto a Deus por eles? Onde estão essas pessoas? É a pergunta aqui desse texto. Mas o que me chama a atenção nesse texto, meu amigo, é que ao redor de nós existe almas que descem à ruína e que elas estão tão irremediável, ou seja, o remédio da salvação quase não está alcançando, mas ela é tão terrível o estado em que ela se encontra, que diz aqui que é parecido com o estado que estava Sodoma e Gomorra.
E cada dia que passa, cada tempo, diz que a graça vai ficando cada vez mais difícil de ser alcançada essa pessoa pela graça e pela misericórdia de Deus. E aí a pergunta é: onde estão as mãos, onde estão as vozes, onde estão os rogos perante Deus para que a gente possa enviar esforços para salvar essas pessoas? É uma reflexão para a gente estender nessa noite de treinamento, para aqueles que têm um espírito missionário, buscar refletir o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo com aqueles que estão à ruína, que estão ao ponto de estar tão irremediável, que estão numa uma situação tão terrível como aquela que se encontrava lá, Sodoma e Gomorra, e que a graça, a misericórdia quase não consegue alcançá-los. Então, nós vamos aqui falar sobre algumas fases de um evangelismo. A primeira coisa que temos que entender ao realizar um evangelismo é que nós temos que planejá-lo. Nada acontece de qualquer forma à laissez-faire, sem uma liderança, sem uma linha de raciocínio. Então, é necessário que haja um planejamento. E é isso que eu quero apresentar para vocês que estão aqui na sala do Zoom, para você que está assistindo aí agora a gravação pelo YouTube. Nós precisamos planejar. A primeira fase se chama planejamento. E o que eu faço na fase do planejamento? Eu vou colocar na fase do planejamento tudo aquilo que eu vou usar no evangelismo. Então, eu primeiro pego aqui a primeira fase, a fase com materiais físicos que eu preciso usar ao realizar o meu evangelismo. E aqui eu listei alguns, como cadeiras. Se eu for fazer um auditório que não seja na igreja, eu preciso de cadeiras. Se eu for fazer, em qualquer que seja um auditório, eu preciso de material humano, pessoas que sejam treinadas e capacitadas para poder eu ter ali uma boa recepção, que anote o nome das pessoas, telefone, que entregue o estudo bíblico para elas no final da palestra da noite, que tome anotações de dúvidas que aquelas pessoas têm, para que, ao eu visitá-las, essa pessoa ela já foi abordada na recepção, eu já sei qual é a necessidade dela. Então, eu tenho que ter esse bojo de materiais aqui, e pessoas humanas treinadas e capacitadas também, quando eu falo de recepção. Ornamentação, quem é que vai cuidar da ornamentação? Som, um bom sonoplasta que esteja conectado com o evangelista. Esse sonoplasta ele tem que estar conectado, que ele já saiba o momento em que eu vou fazer apelo, e que ele já coloque aquele fundo musical de apelo para poder emocionar as pessoas. Aquele sonoplasta que está linkado ali comigo, sabendo que eu vou falar uma coisa e ele tem que passar o PowerPoint seguinte já, sem precisar eu estar instalando o dedo, sem eu precisar ali estar falando passa o slide. Ele já está treinado, ele já sabe já das deixas que o evangelista deixa, para que ele possa então operar ali de acordo com o evangelista. Eu me inspiro muito nesses programas de televisão. Sonoplasta bom, esse sonoplasta que trabalham nas televisões. Olha, o camarada está lá apresentando ao vivo ali o programa, e de repente ele fala uma coisa, já sai uma vinhetinha, entendeu? E já sai ali a filmagem que ele queria, a reportagem. Então, esses camaradas eles estão sempre linkados, eles estão sempre em conexão com o apresentador. Às vezes o apresentador entra no improviso e ele acompanha o improviso do apresentador, e está ali já com o fundo musical, já está ali com a vinhetinha para aquele momento, tudo pronto. Então, tem que treinar o sonoplasta, tem que ter um som bom e um sonoplasta. Ainda mais som, que é o objeto de comunicação do evangelismo e que não pode ter ruído, porque as pessoas querem ouvir bem, ouvir com clareza. Isso serve para a igreja também. Muitas vezes na igreja nós não temos um som que expresse clareza, o sonoplasta não regula bem os microfones, dá microfonia, é um ruído na música que a pessoa vai apresentar. Então, isso não pode acontecer, isso faz parte do planejamento, faz parte do treinamento dessa equipe que você está treinando para o teu evangelismo. Um outro material que eu coloco aqui é o projetor, né, o data show, projetor.
É bom que tenha um de reserva, porque se der problema na noite ali da tua palestra, você já tem um de reserva. Imagina que você prometeu passar um filme ou uma cena do episódio que vai enriquecer ali a mensagem daquela noite e você não tem um data show. Ou início de evangelismo, as pessoas não conseguem ainda cantar a todas as músicas que você tem para ensinar e precisa ali do data show do projetor para poder projetar as letras, as imagens. Brindes é algo que também tem que fazer parte do teu planejamento. Da onde vai sair o dinheiro para o brinde? Da onde eu vou tirar brinde? Quais são os brindes que eu vou oferecer? Esse público do meu evangelismo é um público elitizado? Será que eles vêm aqui por causa do brinde? É um grupo de pessoas de classe média ou de classe baixa mesmo, e que está na linha de pobreza, que até um liquidificador já enche os olhos dele, dizendo que você vai sortear se ele acompanhar todas as noites a programação como incentivo. Então, os brindes são para incentivar. Para falar a verdade para vocês, hoje eu não sou muito fã de fazer evangelismos com brinde. Eu usei muito nos meus evangelismos que eu realizei dinheiro, que era aquilo que eu chamava ali de para ser feliz. Se o tema do programa era para ser feliz, então eu tenho aqui 10 para ser feliz, 100 para ser feliz, 50 para ser feliz. E aí esse dinheirinho, posso mostrar para vocês depois aqui, acho que está no HD, eu distribuía à noite, eu sorteava à noite. Quem foi que chegou cedo no horário e assistiu o filme, então eu dava ali. Quem respondeu a lição, eu dava ali o para ser feliz. Quem me ajudava na hora da lição, respondendo uma pergunta, eu dava para ser feliz. No final, eu pegava o brinde e aí, então, eu fazia um leilão e fazia o sorteio de todos os brindes que estavam ali expostos. Você vai ver uma mesa de brinde aqui que eu coloquei uma imagem. Então, brindes faz parte, o brinde final, que é aquele brinde chamariz por final. Olha, na última noite nós vamos sortear aqui ó, esse fogão, essa bicicleta. Tinha tudo isso. Evangelismo grande e dependendo da classe social que você está evangelizando, você pode oferecer esse tipo de brinde para ser o chamariz, para chamar a atenção. Então, esse tipo de brinde também tem que ir no teu orçamento. Ele também tem que fazer parte do teu planejamento e do teu orçamento de evangelismo. Então, o bolo do aniversário da sogra de Eva. Você sabia, né, que a Eva tem sogra, né? Estou falando Eva mesmo, a esposa de Adão, que Deus criou Adão e Eva. Então, eu fazia lá no meu auditório o aniversário da sogra de Eva. Eu sempre quis inovar, irmãos. Na realidade, se propagava muito o aniversário da mãe de Adão, né? Então, quem é a mãe de Adão? Aí as pessoas ficavam com aquela incógnita ali, quem é a mãe de Adão? Ah, a mãe de Adão é Deus, Deus criou Adão, tá, mas ele tem uma mãe? Tem. Então, eu mostrava ali na palestra durante a noite que a mãe de Adão, a sogra de Eva, que era a terra, que ele foi criado. E aí, quando a gente apresenta aquele tema do sábado, né, da criação, e que no sexto dia Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas dele fôlego de vida, e aí, portanto, a gente então abre ali um leque de curiosidade através desses temas evangelísticos. Então, eu tenho que me preparar, me planejar para esse bolo. No dia que eu for apresentar o aniversário da sogra de Eva, ou o aniversário da mãe de Adão, tem que ter um bonito bolo, tem que ter bolo na festa, tem que ter bolas, tem que ter presente. Então, eu aguço o auditório, mas eu já sei que no meu planejamento tem já o bolo, eu já sei o bolo, já sei quanto é que custa, já sei quantas pessoas tem no meu auditório para não faltar bolo para ninguém. Então, isso faz parte do planejamento do evangelismo e isso tem que estar tudo anotado, tem que estar numa planilha de orçamento de gastos do evangelismo. Aí entra a faixa, entra a divulgação, né? Que são os panfletos, que são as mensagens de audiovisual também que a gente coloca na internet, telefone para poder mandar mensagem torpedo para quem foi pesquisado e para lembrar do dia do programa. Então, essa divulgação, cartaz, lambe-lambe, que eram cartazes que eu produzia de 2 por 1,5 e ficava muito bem visível esses cartazes, entendeu? Faixa, carro de som, rádio, panfleto. Então, às vezes, eu precisava ir para a rádio para poder fazer uma vinhetinha na rádio, então dar uma entrevista num horário de pico de um jornalismo. Eu ia lá com o locutor, falava, olha, eu estou aí na cidade, eu vim fazer um programa aqui social para a comunidade tal, e eu queria um espaço aí para falar do curso Como Deixar de Fumar em Poucos Dias. E para eles era interessante ter esse conteúdo aí no programa deles, e eles agendavam comigo, me convidavam, pediam até para me voltar outras vezes depois do curso para poder falar do resultado.
eu aproveitava e abria o verbo ali mesmo e convidava as pessoas para o auditório. Então, planejamento, planejar. Se você vai fazer um evangelismo no lugar, tem uma rádio comunitária, tem uma rádio, vá lá, aproveite a rádio. Se tem um canal de televisão, aproveite ali a televisão. E eu ia para a televisão, ia para a rádio, ia mesmo para poder dar a cara ali e fazer o convite de acordo com o que eu tinha planejado no meu evangelismo. Então, é importante você observar o local onde você vai fazer o evangelismo, se tem esses recursos para você usá-los. Olha aqui, um exemplo aqui, olha, esse aqui foi o cartaz que eu espalhei. Eu espalhei aí 10 cartazes desse aqui, grande, de 2 por 1,5. Isso aqui foi um evangelismo que eu realizei para um plantio de igreja. Foi na cidade de Guarapari. E aí, na cidade de Guarapari, eu fiz esse evangelismo aí. Tive os patrocinadores, eu fui em busca de patrocinadores. Isso é uma outra coisa que é importante estar no teu planejamento, você fazer um portfólio do que você vai apresentar para a comunidade e procurar pessoas para serem patrocinadores. Eu tinha pessoas que não eram da igreja e tinham pessoas que eram da igreja. Ó. Esse Extreme aqui, esse patrocinador que está aí na placa aí, ele fez para mim a faixa principal que eu coloquei na frente do meu auditório. Ele me doou aquela faixa, o valor dela era de R$120, e ele me doou. E ainda me doou outros panfletos menor. Um outro me doou a plotagem do carro, eu plotei meu carro todinho para ser feliz. O outro aqui, ó, Carimbaria Prados. A Carimbaria Prados, ela fez o carimbo, eu paguei o carimbo, mas aí eu falei do projeto para ela, entendeu? Depois que ela fez o carimbo. E aí a dona ali da Carimbaria Prados, ela também fazia silk screen, ela fazia camisetas. E aí eu aproveitei e falei, eu gostaria de patrocinar uma parte dessas camisas, não? Eu estou precisando fazer 50 camisetas. E aí ela, na época, isso aí foi, acho que em 2012, não, 2012 não, 2013, era R$10 a camiseta. Eu paguei R$5 por cada camisa, ela me deu R$5 de patrocínio. Eu fiz 50 camisetas, depois eu fiz mais 20, porque os irmãos olharam as camisas, pessoas de outras igrejas queriam a camisa para ajudar no evangelismo. Então, esse aqui é um dos materiais que eu usei no evangelismo, chama a atenção, dá visibilidade no teu programa e as pessoas vão, ajuda. Olha aí, eu mesmo pregando, porque tinha irmãos e às vezes os irmãos estavam trabalhando e eu tinha que fazer o evangelismo. Era um lugar onde tinha um grupo, apenas uma igreja, ia nascer uma igreja lá, era um plantio de igreja. Segunda fase, qual é a segunda fase do meu planejamento de evangelismo? É o preparo espiritual, irmãos. Preparo espiritualmente é a chave aqui, o segredo aqui. Então, eu preparava a minha igreja espiritualmente através de oração, jejum, semana de reavivamento. Eu fazia uma semana de reavivamento de madrugada, já que os irmãos trabalhavam. Eu dizia, irmão, venham 5 horas da manhã para cá, porque eu dormia na igreja mesmo, né? Venham 5 horas da manhã que eu vou estar aqui com vocês e a gente vai fazer aqui um momento de reflexão da palavra de Deus. Vamos ter os períodos de jejum, período de oração. E eu colocava aqueles irmãos que estavam ali para orar, para poder jejuar, para poder realmente interceder pelo nosso trabalho, que seria o evangelismo realizado ali na comunidade. Então, esse preparo aí espiritual, que é a segunda fase, ele dura durante todo o evangelismo, mas a segunda semana eu já lanço isso para os irmãos da igreja, para poder eles animarem espiritualmente e se dedicarem. Olha o que diz aqui esse texto, olha, preparo espiritual. Eu uso aqui Mensagem Escolhida, volume 1, a página 141. Diz assim, olha, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Então, um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Devemos buscar. E ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, eis aí, então, o segredo do evangelismo. É o preparo espiritual daqueles que estão envolvidos no evangelismo.
Agora, a terceira fase é o que nós chamamos de semeadura. E o que é a semeadura de um evangelismo público? É você sair fazendo pesquisa, incentivar os irmãos para te ajudar nas pesquisas, fazendo inscrição para curso bíblico, trabalhar na primeira semana ou no dia em que você abrir o evangelismo, uma feira de saúde. Essa feira de saúde você pode usar os 8 remédios da natureza, fazer banners com os 8 remédios da natureza, buscar profissionais da área de saúde para poder te ajudar nessa feira de saúde aí. E diante disso eu colocava ali para a igreja a necessidade que tinha de a gente poder trazer pessoas, amigos da igreja, dali da comunidade, próximo ao grupo da igreja, para poder participar desse evangelismo. E aí acabava as pessoas sendo atraídas por uma desses recursos aí. Então eu oferecia também o curso bíblico, né? Eu dizia que era uma bibliologia, era um estudo da Bíblia, e que as pessoas faziam cursos de confeiteiro, cursos de padeiro, cursos de pedreiro. E por que não fazer um curso da Bíblia? E eu então oferecia esse curso da Bíblia com certificado, com tudo. E a gente então buscava aí atender à necessidade da sociedade. Os primeiros temas a gente fala sobre família, isso estava também no meu planejamento, no meu calendário eclesiástico. Eu sabia cada dia qual era o tema que eu ia apresentar. Eu não tinha que apresentar temas a laissez-faire, sem ter planejado, sem ter ali um norte, não. Eu tinha um calendário homilético, onde eu sabia qual dia que eu ia apresentar tal tema. Então, eu já até fazia esse calendário homilético para alguns temas especiais, eles pudessem cair justamente no final de semana, onde eu tinha o maior público do meu auditório. Então, tudo isso é planejamento. Tudo isso faz parte do planejamento de evangelismo. A terceira fase era isso. Agora, olha aqui, eu colocava para chamar a atenção esses tipos de temas aqui que eram oferecidos. Ó, aprenda sobre finanças conjugal. Então, eu tinha uma noite que eu tinha alguém que era da área de economia, da área de administração, e ele falava para mim sobre como ter aí esse equilíbrio na vida conjugal e como aprender, né, a ter equilíbrio aí nas finanças conjugal. E aí eu dizia para as pessoas que um dos pontos em que faz com que os casais se separem, briguem muito, é essa questão financeira, de não saber administrar a falta de dinheiro para comprar as coisas, para ter o recurso dentro de casa. E muitas pessoas eram atraídas por esse tema. Então, crise conjugal, grana ou sexo, e aí esse cartaz ia, entendeu, para a mídia, para que eles pudessem, então, ser atraídos por esse programa aí, através desse cartaz. Isso tudo é planejamento, gente. Eu sempre gostei de apresentar no meu evangelismo curso Como Deixar de Fumar. Eu apresentava, então, o curso Como Deixar de Fumar em poucos dias. Quando eu aprendi a fazer evangelismo, a gente dizia assim, curso Como Deixar de Fumar em 5 dias. Só que eu fui percebendo que durante o momento do evangelismo sempre aparecia alguém dizendo assim, ei, vocês ainda estão ainda com o curso Como Deixar de Fumar? Eu queria um remédio e tal. E aí eu acordei para esse item aí que as pessoas iam lá em busca do remédio. E eu dizia, olha, só o remédio não ajuda a deixar de fumar, você tem que assistir às palestras. E aí eu mudei para Como Deixar de Fumar em 5 dias, Como Deixar de Fumar em poucos dias, porque aí eu continuava com o curso Como Deixar de Fumar. No final das minhas palestras principais, eu chamava aquele grupo, 2 ou 3 pessoas que tinham ido ali no auditório para deixar de fumar. Eu dizia, olha, o passo para deixar de fumar isso aqui, dava ali o curso bem resumido, dava um remédio para eles, ensinava a usar, mas todos os dias eles assistiam às outras palestras, o estudo bíblico, e no final eu então trabalhava com eles a questão de deixar de fumar. Olha, dava certo porque às vezes também 1 ou 2 desses do curso acabava se decidindo pelo batismo, acabava ficando no auditório mais pelas outras palestras do que agora pelo curso Como Deixar de Fumar. Profissionais da igreja, pessoas que estavam na igreja, entendeu? Eu convidava esse povo da igreja que tinha profissão de pedreiro
outros eletricistas. E aí eu dizia, irmão, por que você não dá um mini curso aí para a gente aí? E aí ele marcava os domingos. E aí domingo, a pessoa que estava no nosso auditório ia para o local onde ele ia dar o curso e ele ensinava lá como levantar parede, um curso mínimo, né? Como fazer instalação em casa. E aí, meu amigo, era sucesso. As pessoas ficavam agradecidas e assistiam o resto de todo o conteúdo que a gente tinha para apresentar. A quarta fase de nosso planejamento é a preparação para a colheita. Então, eu formava a equipe com os seus dons, música, recepção, ornamentação, sonoplastia, sorteio, palestrantes. Para quê? Para que eles estivessem preparados para agora o momento da colheita. Porque era esse momento que eu ia precisar deles. Uma andorinha só não faz verão. Então, na quarta fase é a preparação para a colheita. E como é que funciona isso? Você coloca em execução na quinta fase aquilo que você planejou. A execução do programa de tudo aquilo que a gente combinou lá com os irmãos, a arrancada, distribuição de convite, carro de som, fogos, estabeleça ali um horário de começar e de terminar o programa, não exagere no tempo, e aí esse planejamento teu ele tem que ser executado de acordo com o que você planejou. Pode aparecer algo que tem que mudar, mude mais dentro da tua realidade. Vamos lá, seguir em frente, então. Aqui, a sexta fase, ela acompanha isso aqui, olha, a sexta fase. Deixa eu passar aqui. Pronto, sexta fase. Chegou aí para você? Pronto, vai chegar agora aí. A sexta fase é a fase em que nós vamos, então, falar sobre temas de saúde. E aí, nesse meu planejamento evangelístico, eu não entro logo de sola com temas doutrinários, com Bíblia, temas de saúde. Então, realizar temas social, falar sobre saúde, falar sobre família, entendeu? E aí isso tem que estar dentro daquele meu calendário homilético, para mim não me embananar, não abrir a Bíblia antes da hora. Agora, claro, tem toda uma estratégia. No evangelismo, eu coloco uma caixa grande de presente, eu tenho uma mesa com outros presentes, e coloco uma caixa grande de presente onde estão as Bíblias. E eu digo que em alguma noite eu vou dar aquele presente para aquelas pessoas. E aí, então, aquele presente fica ali e elas ficam ali curiosas para saber o que tem dentro da caixa. Então, essa sexta fase aqui do evangelismo é a fase em que eu vou falar apenas no meu calendário homilético de temas sociais, né? Como ter um lar feliz, como educar os filhos com sucesso, falar sobre estresse, falar sobre família, né? Casamento. E aí eu vou preparando esse calendário homilético com esses temas sociais para não assustar o meu auditório e também ficar dentro da proposta daquilo que eu anunciei no carro de som. A sétima fase, que é agora a parte que eu vou introduzir o estudo da Bíblia. E aí, então, nessa parte em que eu vou introduzir o estudo da Bíblia, eu agora apresento esse brinde especial, né? Que é aquela caixa lá com as Bíblias. E aí eu digo que eu tenho um brinde especial para quem... Gente, eu acho que eu parei a tela aqui, o compartilhamento de tela, e vocês não estão vendo a tela, né? Eu vou voltar aqui com o compartilhamento de tela aqui que eu parei. Pronto. Agora vocês vão entender aí que eu falei da sétima fase, né? Misericórdia. Eita, é assim mesmo. Vamos lá. Então, a sétima fase é a introdução do estudo da Bíblia, onde eu vou ali colocar o brinde especial, aquela caixona que está com os brindes, né? E falo que 80% dos que assistirem todos os temas bíblicos que eu irei apresentar, eles vão ter, então, aquele presente, vão ganhar uma Bíblia. E aí é a hora que as duplas missionárias vão entrar em ação também e vão trabalhar com essas pessoas que decidirem naquela noite estudar a Bíblia. Eu costumo, ao abrir a Bíblia no auditório, é uma estratégia minha que eu criei durante esses 130 evangelismos que eu já fiz, pequenos e grandes, eu pego um marcador de página, número 1, número 2, número 3, e coloco ali marco 3 versículos que eu quero estudar naquela noite, se eu for falar sobre a Bíblia. Então, eu quero que eles leiam 3 versículos-chave
que fale da Bíblia, porque eles já não estão bem hábitos ainda a abrir a Bíblia, e eu já estou com o marcador ali, fica mais fácil, ó, abra aí agora no marcador 1. Aí todo mundo já abre já no marcador do 1, porque todas as Bíblias estão marcadas, fica mais rápido e fica dinâmico o estudo da Bíblia junto com eles. Então, essa fase aí eu tenho pessoas já treinadas, duplas missionárias, que vão estar acompanhando essas pessoas ali, que irão visitá-las e que irão acompanhar o estudo no auditório com elas também. Então, essa é a 7ª fase, e você só perdeu aí a 6ª, que eu não estava mostrando no slide. E agora aqui, olha, chegando já ao final, eu mostro para você aqui a mesa com os brindes. Isso aqui foi uma mesa pobre, né, que eu fiz, mas depois foi chegando outros brindes de outros patrocinadores, e a gente foi enchendo cada noite. A 8ª fase já é o momento da colheita, né? Nessa 8ª fase do meu planejamento, eu começo já a ter uma ideia da data do batismo, quando que eu vou realizar o batismo, né? E já começo já a colocar isso na mente do povo. Batismo, o que é batismo? É uma aliança com Jesus, então nós vamos ter uma festa batismal de tal. Aí eu já preparei ali alguém do auditório que está maduro já, alguém que era ex-adventista, ou alguém que está voltando para a igreja ali, que estava meio afastado, que precisa ser rebatizado. Então, ele é o meu batismo demonstrativo nessa colheita. E aí eu batizo 3, 4, 5 pessoas ali na noite, falo sobre o batismo, o novo nascimento, e aí já fiz apelo todas as noites, falando sobre cada decisão do estudo, e aí fica muito fácil quando chega nessa lição do batismo, as pessoas desejarem ser batizadas logo no próximo batismo que eu tenho a data. Geralmente eu falo para as pessoas que eu tenho 2 datas. Quando eu vou na casa delas visitá-las e que eu apelo para o batismo, eu digo, olha, nós temos o batismo para domingo agora e o outro é no outro domingo. A senhora prefere qual? Esse domingo ou o outro? E aí já deixo na mão dela. Olha só a estratégia. Eu tenho esse domingo e tenho o outro. Qual desses a senhora deseja? Entendeu? E aí acontece... E aí, nessa 9ª fase, no projeto de conservação, o que eu faço? Eu já distribuí já o meu auditório em cores, entendeu? Eles já estão sabendo que eles estão trabalhando em cores, que é uma equipe de cores, porque eu identifico as pessoas, aquela rua ali é onde vem mais pessoas, é um grupo junto com o auditório. Então, eu já nomeio quem é o líder ali. E aí, sabe o que vai acontecer? Aquele grupo que eu dividi o meu auditório já em cores, vai ser os pequenos grupos. E aí eu coloco os irmãos da igreja inseridos ali, mas não para eles serem líderes, só para acompanharem. E aí eu faço aquela primeira reunião de pequeno grupo, com almoço, visito todos eles num dia só, e aí falo, olha, agora vocês são um pequeno grupo, um grupo animado e tal, e aí crio aquela simpatia com eles ali através do pequeno grupo. Então, eu já tenho já um projeto de conservação planejado após o batismo, porque é o pequeno grupo, classe pós-batismal, clube de desbravadores, e aí envolvo toda a igreja nessa conservação, porque eu vou sair e a igreja vai ficar. E é preciso que a igreja saiba agora o meu planejamento, saiba o que eu quero, para que eles deem continuidade no trabalho. A 10ª fase é a parte da continuação. Não diga que o programa terminou. Nunca diga, olha, terminou o programa para ser feliz, nós não vamos estar aqui todas as noites mais e tal, tchau para vocês. Não, nunca diga que o programa terminou. Não diga que o programa terminou, mas sim que está na igreja. Agora nós vamos estar aqui em formato de igreja, sábado, quarta e domingo. Então, nossas reuniões, para não cansar muito, vai ficar agora sendo sábado, quarta e domingo. E aí você continua visitando e vai apelando para eles para irem para o auditório agora, que é a igreja. Isso se você não começou o seu evangelismo na igreja. Queridos, é isso que eu tenho para passar para vocês da experiência que eu tenho como evangelismo. Se a gente trabalhar, planejar, para executar da maneira como a gente planejou, não tem erro. Nada tem erro quando a gente começa a trabalhar da maneira como a gente planejou. Olha, eu tinha apenas, quando eu cheguei nesse local que vocês estão vendo a imagem aí, esse local é Guarapari. Eu tinha apenas uma laje, essa laje aqui cheia de madeira, cheia de tijolo aqui, ó.
e eu não tinha Porsche, eu não tinha banheiro, eu não tinha energia, eu não tinha nada. Eu cheguei aí umas 6 horas da tarde de viagem, e aí eu fui conhecer onde seria o auditório que eu ia fazer o meu evangelismo. E aí o meu planejamento estava pronto, mas eu tinha que me adaptar agora, porque olha onde era o local. E aí eu fui atrás de uma tenda, e eu consegui uma tenda para alugar uma tenda. E essa tenda, para colocar de pé, o camarada queria R$ 300 só no caminhão MUC para suspender a ferragem. Eu não tinha esse dinheiro. Aí um irmão da igreja inteligente disse, não, a gente consegue levantar isso aí só na corrente. A gente alugou, então, por R$ 50, umas carretilhas com corrente, e aí prendemos na madeira e fomos erguendo essa tenda aí e deu certo. Lavamos essa lona que estava muito suja, aluguei cadeiras, e aí eu preparei todo o auditório durante uma semana, carregando tijolo, pedi para os irmãos levantar esse murinho, essa meia parede aqui, para o vento não bater muito forte, não derrubar o nosso auditório, também a estrutura. Gente, não foi fácil, mas a gente começou o evangelismo da maneira como eu sonhei, da maneira como eu idealizei. E aí estão as camisas que foram feitas. Olha aí, as irmãs aqui, na primeira noite, quando eu estou falando sobre alimentação saudável, falando sobre saúde e o curso Como Deixar de Fumar. Não sei se vocês conseguem ver aí as camisetas aí, olha, do Pra Ser Feliz. E muita gente no auditório, a equipe grande também que eu tinha conseguido, irmãos de outras localidades que vinham ajudar porque viram a dimensão da estrutura. Dê uma olhadinha aqui agora, olha aí, por cima. E aí está o pessoal fazendo aquela parte que a gente chama de evangelismo social, depois da programação, conversando, se gostou, se vai voltar amanhã, onde você mora, ah, que bom que você mora pertinho de mim aqui, eu posso passar lá para te chamar, aquele negócio todo. Então, essa estrutura aqui, ela foi usada aí durante um mês. Eu usei essa estrutura aqui para fazer o evangelismo e depois ela continuou por mais 2 meses a gente trabalhando para construir a igreja com essa estrutura. Ela foi levantando as paredes aí nessa estrutura aí da tenda. E olha o que ficou, irmãos. Olha a maravilha que ficou. Eu saí e não vi essa igreja toda terminada. Era meu 3º ano de evangelismo e eu estava indo no Salt, voltei para o Salt para estudar, mas os irmãos depois me mandaram essa foto e o trabalho ficou lindo, pessoas foram ganhas para Cristo ali, hoje temos uma liderança forte e muitas pessoas foram batizadas frutos deste evangelismo planejado. Então, eu queria deixar essa aula para vocês como um incentivo para vocês perceberem que quando a gente planeja, a execução fica mais fácil. E eu termino aqui a apresentação dessa aula de hoje, de como planejar um evangelismo, para que você tenha noção de que quando a gente vai fazer um evangelismo, seja ele de 15 noites, de uma semana, ou de 30 noites, ou de 28 noites, não depende da quantidade de dias, tem que haver um planejamento. Se não houver planejamento, você está fadado ao fracasso. Então, tem sucesso quem planeja, tem sucesso quem busca a orientação divina, quem ora, quem faz o trabalho de um reavivamento com a igreja, esse tem sucesso no evangelismo. Agora, evangelismo sem oração, evangelismo sem reavivamento, evangelismo de qualquer maneira, eu não sei nem o que eu vou pregar hoje, vou abrir a Bíblia aqui, vou falar sobre Zaqueu, vou falar hoje aqui sobre dízimo. Não, tem que ser tudo nos mínimos detalhes. Nunca tive problema em falar sobre dízimo em meu auditório de evangelismo. Quando eu falava de uma sociedade com Deus, sabe o que eu fazia? Eu levava os envelopes de dízimo já com o canhotinho, pedia para o tesoureiro e dizia, olha, vamos distribuir envelope de dízimo hoje, porque hoje o apelo é ser o sócio de Deus. E aí, quando acabava eu de palestrar, eu dizia, quantos nessa noite gostariam de ser sócio de Deus? E aí as pessoas levantavam a mão e eu digo, você pode ficar de pé agora, você que levantou a mão.
E aí eu tinha um grupo de pessoas que iam distribuindo. Agora você pegou o envelope aí, eu vou explicar como funciona isso. Aí é o envelope onde você vai colocar o seu dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo que Deus te dá. Ah, irmãos, é surpreendente, porque no outro dia tem pessoas com envelope com dinheiro. E aí estão entregando lá para as pessoas, onde é que eu entrego? Que hora que vai ser a hora de entregar? E a gente tem que estar preparado para isso. E eu dizia à tesoureira, pode receber. Eu vou criar um momento aqui para receber esse dízimo. E as pessoas entregavam. Irmãos, às vezes a gente tem medo de falar de dízimo nos nossos estudos bíblicos, tem medo de falar em nosso auditório sobre dízimo, porque isso ficou tão banalizado pelas outras igrejas, outras denominações, que a gente não quer ser comparado com elas, mas a gente tem uma mensagem verdadeira, nós temos uma mensagem pura, nós temos uma tesouraria em que muitas vezes o pastor distrital, ele não sabe. Quando eu falo muitas vezes ele não sabe, é porque assim, ele não sabe se ele não for lá no sistema e rever o sistema, quanto foi que entrou de dízimo, qual é o crescimento dessa igreja. Se ele não tirar tempo para ver isso aí, ele não sabe, porque a igreja tem um tesoureiro, um membro, ali um leigo, que é treinado, é capacitado para tomar conta da tesouraria da igreja. Então, é muito sério essa questão de dízimo, oferta na nossa igreja. E quando a gente apresenta essa sinceridade, apresenta para onde vão os dízimos, como é canalizado o dízimo, quais as obras missionárias que são realizadas com os dízimos, as pessoas ficam encantadas e sentem segurança em devolver aquilo que é de Deus. Então, não tema em falar desse assunto em seus evangelismos. É uma doutrina que ainda é para os nossos dias, é o sustento da obra de Deus, os dízimos, e a gente precisa falar tanto dos dízimos como também das ofertas. Eu queria que você abrisse seu microfone agora e pudesse fazer alguma pergunta daquilo que a gente trabalhou aqui nessa aula de como preparar aí um planejamento para um evangelismo. Diga aí para mim o que você achou, e qual a sua dúvida, se tiver dúvida, pergunte aí agora. Pode abrir o microfone e perguntar. Eu, particularmente, não tive dúvida. O segredo é o planejamento. Tem que ter planejamento, porque se não ter planejamento, não adianta. Duas coisinhas que eu acho que para ter um evangelismo bem feito. É o planejamento e dom, né? Também que não tiver o dom de fazer o evangelismo, que está de saber lidar com o público, porque não é todos que sabem lidar com pessoas. Então, duas áreas, que é com o público e também o planejamento. Eu acho que isso é bem válido. Ficou bem claro? Não tem pergunta nenhuma, não? Tá tudo beleza. Mais alguém aí? Bem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, dar alguma contribuição, o momento é agora, hein? Hélio, que está por aí ainda. O outro rapaz lá de Banambuiú saiu. Gente, então nós vamos encerrar. Eu vou pedir para o Hélio fazer uma oração aí, encerrando, vai ficar gravado. Eu vou editar aqui as partes onde cortou, onde teve barulho, para poder disponibilizar para os nossos irmãos. Hélio, ora por nós aí e conosco. Querido Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, nos conceder mais esta noite, estarmos aqui reunidos para aprender como se aproximar das pessoas, evangelizando, levando a tua palavra. Que o Senhor nos capacite e capacite a igreja, porque o Senhor colocou dons na igreja para que o evangelho seja pregado. Assim, que cada um use o dom que tem
para melhor te servir. Nos abençoe, nos guarde, nos dá uma boa noite na tua presença. O Espírito Santo a cada dia venha nos transformar e nos ensinar nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.